Bora assistir o polêmico iceberg do Brasileirão, parte 1. Canal Estourable Futebol. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos ver o iceberg do Campeonato Brasileiro. É grande esse, mano. Imagino que a essa altura do campeonato, todos saibam o que é um vídeo de iceberg. Tô ligado. Mais uma explicadinha rápida no Eu gosto de vídeo de iceberg. Então, basicamente, ao longo desse vídeo, teremos vários tópicos de acontecimento. Pô, mano, esse caso Sandro Hiroshi aqui é uma loucura. É uma pica voadora esse caso aqui. Que envolvem o Brasileirão, seja a Série A... Rebaixamento do Flamengo 95. Isso aqui é fake, vocês estão ligados, né? OVNI em Vasco vs Operário. Gol Michael Jackson. A, B, C ou D. Eles foram distribuídos em 5 camadas. Nas camadas de cima, os assuntos mais Gol comentados Michael e Jackson. conhecidos. Cara, E quanto eu mais quero ver o a gol gente Michael desce, Jackson. mais desconhecidos ou trágicos vão ficando os tópicos. Então, já chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Let's go. O Campeonato Brasileiro não surgiu de uma forma organizada e constante do jeito que a gente conhece hoje. Por que no Brasil surgiu de forma organizada, né, pô? Inclusive, foi um dos últimos campeonatos nacionais a surgir na América do Sul. Isso se dá, entre diversos outros fatores, pela grande extensão territorial do país. Papo reto, Então, mano. os vários campeonatos estaduais meio que cumpriam a função de um nacional. E, mano, a galera não entende, tá ligado? Que, tipo assim, nessa época aí, dos campeonatos estaduais, tipo assim, era muito importante ganhar um estadual, tá ligado? Ganhar um carioca era tipo ganhar um brasileiro, pô. Ganhar um campeonato paulista era tipo um brasileiro. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é pré-temporada, hoje em dia ninguém liga pra essas porra. Mas nessa época aí era muito foda. É que hoje em dia a galera não entende, tá ligado? Aí meio que tem esse apagamento histórico. Oficialmente, reconhecido pela CBF hoje, a primeira edição de um torneio nacional aconteceu em 1937. Depois Pô, isso aí é uma loucura, mano. O Atlético Mineiro ganhou esse torneio de 37, né? No Fax. E, porra, tem um time aí nesse campeonato que é tipo a Liga da Marinha, tá ligado? disso, só em 1959, que só aconteceu por livre e espontânea pressão da Comebol para que o Brasil pudesse enviar um representante para a Libertadores. Mas a CBF só reconheceu esses torneios como campeonatos brasileiros muitos anos depois. O primeiro torneio criado com a intenção de ser um campeonato brasileiro aconteceu em 1971. Daí em diante, ele foi disputado em todos os anos, das formas mais variadas e com os regulamentos mais absurdos possíveis, até em 2003 Cara, é muito doido. Só em 2003 o bagulho ficou organizado. encontrar um padrão, que se mantém até hoje, na era dos pontos corridos. A Série B surgiu em 1971, mas só veio a ser disputada regularmente na década de 80. A primeira edição da Série C ocorreu em 1981, mas também tiveram vários hiatos. Fluminense. Já a Série D vem sendo disputada desde 2009, e por algum milagre, de maneira ininterrupta. Tá na hora de criar a Série E já, mano. Ao longo da história do Campeonato Brasileiro, apenas 2 times nunca foram rebaixados da primeira divisão. São eles, quem é? São Paulo e Flamengo. Fala, Essa lista vem Domingo. ficando cada vez mais seleta nos últimos anos, tendo inclusive feito mais uma vítima nessa última temporada. Agora tem o Mirassol, né? Que subiu. O Cuiabá, que disputou a Série A pela primeira vez em 2021 e acabava aparecendo nesse grupo, gerando uma imagem meio bizarra. Com o acesso do Mirassol Cuiabá, Flamengo e São para Paulo. 2025, em tese ele entra no seu lugar. Já o Mirassol cai de novo. Porque nunca Quer dizer, né? Já o Mirassol cai, mano. Aí sai daí. caiu em uma divisão nacional. Mas a verdadeira lista de times que nunca caíram de divisão, tendo disputado elas desde o princípio, os de fato nunca rebaixados, são apenas São Paulo e Flamengo. Os maiores do Nas país, né? outras divisões também tem times que nunca caíram, mas evidentemente nunca subiram também. Amazonas. Mas essa lista muda muito ao longo do tempo, porque esses geralmente são times que estão emergindo agora e tendem a acabar sofrendo um rebaixamento em breve. Esse é considerado o número mágico para escapar do rebaixamento na Série A do Brasileirão. Os vascaínos, mano, todo ano ficam fazendo continha pra poder chegar nos 45. Chegou nos 45, eles ficam... Tá, nos livramos dessa porra. Tem muito time que começa o ano já fazendo conta para ver quanto falta para chegar aos 45 pontos. Mas o futebol não é uma ciência exata. Papo Então, reto. nem sempre esses Pode dar merda. 45 são suficientes. Em 2009, o Curitiba caiu Aí, ó. mesmo tendo alcançado os tais Caralho, o Fluminense ali, mano. Quase que foi o Fluminense. 45 pontos. Em 2013, o Fluminense teria caído com Aí, ó. 46.
mas teve o caso Everton, e daí a Portuguesa acabou caindo com 44. O Fluminense dá muita sorte, mano. Já era pro Fluminense ter caído mais 10 vezes aí, se bobear, essa brincadeira. O Botafogo, na temporada 2023, deu a maior pipocada da história do futebol brasileiro. Fez um primeiro turno de almanaque, o melhor da história dos pontos Pipocada corridos. de cinema, pô. Chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Depois de uma oscilação até então normal, ele poderia praticamente... Pô, esse jogo Botafogo e Palmeiras é uma loucura, mano. Sério, é um dos jogos mais idiotas que existem, selar assim. o título, vencendo o vice-líder Palmeiras em casa. E o Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo. Teve a chance de fazer 4-1 Caralho, com um mano. pênalti. Mas o goleiro Porra. defendeu a cobrança. Pô, esse jogo é uma loucura, Na velho. sequência, eles conseguiram levar a virada. 4 a 3, nos mano. minutos finais da partida. Como é E que daí pode, em velho? diante, foi só ladeira abaixo. Contra o Grêmio, venceu por E ele tomou outro 4x3 logo em seguida, mano. Do Grêmio. 3-1 e de novo deixaram a vitória escapar. Tomou um gol de empate no último minuto contra o Bragantino, tomou um gol de empate no último minuto Perdeu pro Vasco ainda, se contra não o me engano. Santos, fez um gol nos acréscimos do segundo tempo contra o Coxa, mas no último segundo tomou o gol de Aí, ó. empate. Fora várias derrotas para times que estavam em situações lamentáveis no campeonato, o que deixou o Botafogo Até na do Vasco quinta tomou, colocação. Ou seja, um primeiro turno de campeão e um segundo turno de rebaixado. Olha isso, mano. Os caras acabou em quinto lugar, velho. Os caras fizeram a melhor campanha do primeiro turno, primeiro lugar, disparado. Conseguiram acabar em quinto ainda, velho. Não foi segundo, terceiro, foi quinto. Pelo amor de Deus. Tá doido. Em 2020, o Inter poderia quebrar um jejum de 41 anos e vencer o Campeonato Brasileiro. Mas não Para venceu, isso, né? precisava apenas vencer em casa o Corinthians, que já não lutava por nada no torneio, O que o Cássio agarrou nesse jogo aí do Corinthians Internacional é e sacanagem. torcer por um tropeço do Flamengo frente ao São Paulo. E como o Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi, o Inter só dependia de si para levantar o caneco. E em uma partida com muitas controvérsias, Pô, o Inter é sacanagem também, mano. O Inter não ganha o brasileiro tem muito tempo já, no velho. último minuto, aconteceu uma das maiores narrações da história do Campeonato Brasileiro. Infelizmente pro torcedor colorado. Na tabela, Peglo pro Cuesta, tabela. bateu cruzado, Edenilson! Edenilson! 41 anos! 41 anos! Eu gosto dessa narração, cara. É tipo, Edenilson! 41 anos! Subiu a bandeira! Gol! Subiu a bandeira. Caralho, mano. Mó climão. Fala, Zezé. Pô, esse áudio é lendário. Em 2019, Esse áudio é o foda. Cruzeiro tava bem mal das pernas do Brasileirão. O CSA não tem como perder, A né? diretoria Se a gente perder pro CSA, esquece também. não tava colaborando. Os jogadores estavam Pô, esse sem áudio é bom receber. pra caralho. Foi então que vazou um áudio de um dos medalhões do time, Thiago Neves. Thiago Neves é enviado cobra, pro mano. presidente do clube, pedindo pra ele pagar parte do que devia pra dar uma motivada nos jogadores antes de uma partida decisiva pela permanência contra o CSA. Fala, E Zezé. acabou saindo essa pérola aí. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recurso, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Tá. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, Caralho. E ele deu a letra, né, mano? Tipo assim, pô, mano, paga logo. Se tu pagar, a gente ganha. pô, O cara não pagou, mano. acertar o Isso salário que é aí. foda. E aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Cara, essa zicada aí foi tão grande, mano, que eu acho que o Cruzeiro não ganhou mais no CSA nunca mais, velho, depois disso. Sério. Eu acho que depois desse áudio, o Cruzeiro nunca mais ganhou do CSA, mano. Foram uns 6 jogos, 5 jogos, mano. Pô, Por faz aí, velho. esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar aqueles Caralho. esses 60% que tá atrasado do salário. Que merda. No final das contas, o Cruzeiro perdeu pro CSA com o próprio Thiago Neves perdendo o pênalti. Dizem que o Thiago Neves, né, errou esse pênalti de propósito, né? Pra sacanear legal. E posteriormente, ambos os times acabaram caindo. E esse áudio abriu os portões do inferno pro Cruzeiro, Aí, ó. que não venceu os 5 Ah lá, mano, não ganhou mais do cara, mano. confrontos Não ganhou seguintes mais, contra o CSA. O
O maior público registrado em uma partida de Campeonato Brasileiro foi no jogo da volta da final do ano de 1983, onde 155.523 Caralho. pessoas assistiram à vitória e o título do Flamengo sobre o Santos. Mano, 155 mil pessoas. O antigo Maracanã, ele era insano, pô. O antigo Maracanã era insano, velho. Vale dizer que os 10 principais públicos da história foram no velho Maracanã. Olha lá, ó. Flamengo, 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 Flamengo e Flamengo. Fala. Já o menor público foi de 55 pessoas. Caralho. Também pra poder assistir um Juventude Portuguesa tem que ter muito culhão, mano. 55 guerreiros que assistiram Juventude 2, 1 Portuguesa, no Estádio Olímpico, em 1997. Eu achei curioso que o segundo menor público foi um Vasco e Paraná em São Januário, que só levou 71 Caralho, ninguém foi ver o pessoas ao Vascudo, mano. estádio. Pô, um dos melhores, se não o melhor jogo do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, mano. Sério, esse jogo aí é lendário. Eu vi ele ao vivo, mano. Eu tinha o quê? 10, 11 anos. Foi foda. Essa foi uma das maiores partidas da história do futebol brasileiro, mesmo Foda. valendo muito pouco ou praticamente nada em questão de título. Tínhamos de um lado a jovem promessa Neymar e do outro o já consagrado Ronaldinho Gaúcho. Logo aos 25 minutos, o Santos abriu 3-0 com o terceiro gol, dando ao Neymar o prêmio Puskás de gol Olha essa mais porra, bonito do ano. Um pouco antes, o atacante David Pô, eu lembro quando o David fez esse gol, mano. Eu fiquei tão indignado, cara. Eu xinguei tanto esse careca, perdeu velho. um gol inacreditável sem goleiro. O Flamengo, nos 15 minutos seguintes, diminuiu para 3-2. E daí teve um pênalti pro Santos. Elano tentou dar uma Se liga, olha essa cavadinha. cavadinha, mas o goleiro Felipe defendeu e O Elano quis sacanear e foi ainda sacaneado, meteu uma pô. embaixadinha só pra tirar com a cara dele. O Flamengo sairia vencedor com 3 gols de Ronaldinho, sendo um deles um golaço de falta passando Porra. a bola Esse gol de falta aí do Ronaldinho é sacanagem, mano. abaixo da barreira. É Teve sacanagem. de tudo nesse jogo. Depois desse jogo aí, a galera começou a ficar deitada atrás da barreira. O mais puro suco de futebol brasileiro. Pô, mas esse jogo aí foi lendário, mano. Pô, tipo assim, o Santos fez 3-0, o Flamengo empatou, o Santos fez 4-3, o Flamengo virou. Teve esse gol teve uma virada épica, teve esse gol do Ronaldinho, teve hat-trick do Ronaldinho, teve o Neymar zaralhando, teve prêmio Puskás, né, pro Neymar. Cara, teve muita coisa nesse jogo, mano. E não valeu nada, porque era tipo meio de tabela do brasileiro, tá ligado, nessa época. A Super Série B, mano. Era o quê? Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Bahia... Mas quem? No ano de Sport? 2022, a segunda divisão brasileira contava simplesmente com o Super Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia e Sport. Além, é claro, de vários outros clubes muito tradicionais no futebol brasileiro, mas que já Caralho. estão O Cruzeiro ficou mó tempão na Série B, né, mano? mais Bizarro. habituados com a segundona. Essa ficou conhecida O como Super Grêmio, pô. uma Super Série B, O Super Grêmio de 2021. por contar com a presença ilustre de tantos times grandes. O Cruzeiro foi o campeão, enquanto o Grêmio, Bahia e Vasco Pô, o Vasco, mano, ele quase não foi, tá? Se eu não me engano, o Vasco ele classificou, tipo, na última rodada contra o Ituano, não foi? Que eles chamam de Batalha de Itu, rolê desse, né? completaram as vagas de acesso. O Sport acabou ficando apenas na 7ª colocação, e quase que Ituano e Sampaio Corrêa aprontaram pra cima do Vasco, É, que só vai subiu brincando. de forma dramática Aí, na ó. última rodada, na famigerada Batalha de Itu. Batalha de Itu. Esse é o ranking geral do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá em segundo, pô. Mas vai passar, hein? Vai passar. Tem tempo que o São Paulo não ganha. Somando os pontos de cada vitória desde a primeira edição até os dias de hoje. O Pô, teve edição que o Flamengo fez 90 pontos, mano. Isso é muito foda. curioso é que muitos Foi 2019, dos né? líderes não estão dentre os maiores campeões nacionais. É que também, porra, tu vai ver o Palmeiras. O Palmeiras ganhou muito o Campeonato Brasileiro na época que era mata-mata, né? Não tinha pontos corridos, eu acho. Tipo, era mata-mata, velho. E também, né, teve muito título aí do fax, né? Mas fazer o quê? O São Paulo aparece na ponta do ranking desde o ano de 2006, e o maior campeão, Palmeiras, é o 6º colocado. Se você olhar os anos das conquistas do Palmeiras, você vai perceber que o número 67 aparece 2 vezes. O que aconteceu foi que em 1967 e 68 haviam 2 torneios completamente diferentes que aconteciam no mesmo ano e foram considerados campeonatos brasileiros pela CBF. A Aí é Taça foda. Brasil,
que era o campeonato disputado desde 1959, e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que passou a acontecer em 67. Taça de Em prata. 67, o Palmeiras conseguiu o feito de vencer os 2 torneios, ganhando, Então tá, né? portanto, 2 títulos brasileiros em apenas um ano. Então tá, Isso né? é coisa de Palmeiras mesmo. É, Palmeiras é favorecido, né? Pouquinho. Palmeiras também ganhou 2 Libertadores no mesmo ano, não Porque em foi? 2021 ele venceu 2 Libertadores em um só ano. Isso porque a edição Porra, essa partida aí, Palmeiras e Santos, é uma das piores finais de Libertadores que existiu no século, de provavelmente. 2020 terminaria Muito apenas feio esse no jogo. início de 2021. Pô, esse 2x1 aí contra o Flamengo é sacanagem, mano. O Pitico sacaneou. Esse Aí, é um ó. termo cunhado por torcedores rivais de alguns times que obtiveram conquistas reconhecidas pela CBF no ano de 2010. Aí, ó. O que aconteceu foi o seguinte: até o dia 12 de dezembro de 2010, esses eram os maiores campeões brasileiros. No dia 13 de dezembro, Todo mundo ganhou título. Do nada. Misteriosamente, todo mundo ganhou título. assim ficou a lista. Isso porque, até então, só eram considerados campeonatos brasileiros os títulos de 1971 em diante. Tá errado? Tá errado? Nesse dia, passaram a ser reconhecidos a Tinha que ser assim até o final, Taça mano. Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Algo semelhante aconteceu em 2023, quando a CBF reconheceu o Torneio dos Campeões de 1937, vencido pelo Atlético Mineiro, como um campeonato brasileiro. Hoje, Sport, Ceará e Fortaleza lutam pelo reconhecimento do Torneio Norte e Nordeste como um título brasileiro, mas Aí virou bagunça. a princípio sem sucesso. Mas se já virou bagunça, vamos continuar bagunçando, né? Porra, se o Palmeiras, o Santos, o Atlético Mineiro podem se favorecer, os clubes nordestinos têm que se favorecer também, porra. Com isso, os clubes beneficiados Aí, por ó. esse reconhecimento Caralho, o Santos ganhou. Que isso, mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos, mano. O Santos ganhou, mano. De um dia pro outro, cara. tardio da CBF foram o Santos, com 6 títulos, o Palmeiras, com 4, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro tiveram um título reconhecido. Vale dizer que esses títulos ainda dividem a opinião da mídia. Os que são contrários afirmam que essa foi uma ação populista do presidente da CBF. Não, o que o presidente da CBF. O que a CBF não faz, né? Por populismo. O que a CBF não faz, né? Que não é populista. A CBF só faz merda, cara. Visando influenciar na eleição da entidade. 87 é dele. Flamengo! E não tem mais discussão. Essa é possivelmente a maior polêmica do futebol brasileiro. Quem é o campeão de 87? Flamengo. Sport ou Flamengo? A treta é o seguinte: a CBF iria reduzir de 80 para 24 o número de times 80. Gente. 80. para a temporada de 87. Em 86 tinham 80 clubes jogando no Campeonato Brasileiro. Porém, o Botafogo ficou fora desses 24. E daí a CBF deu para trás nessa ideia, chegando inclusive a afirmar que não teria condições financeiras de realizar o torneio. Então, Tá. os 13 principais times do país se reuniram Clube e dos decidiram 13. que iriam fazer um campeonato eles mesmos, a chamada Copa União. Foi nesse momento, inclusive, em que foi criado o famoso Clube dos 13. Foi então que a CBF, sempre muito coerente, voltou atrás e disse Pô, a CBF só faz merda, né, mano? Como é que que pode? iria realizar um campeonato com 40 times. Pelo amor mesmo. de Deus, mano. Então, ela criou um regulamento que previa um cruzamento entre os dois finalistas, do seu módulo, o modo amarelo, com os Aí tá finalistas inventando da já. Copa União, que era o módulo verde. Porém, o Clube dos 13 não gostou da ideia e disse que não iria disputar cruzamento nenhum, mesmo com a CBF dizendo o contrário. Mas o representante do Clube dos 13 na CBF era nada menos que Eurico Miranda, Bandido! e ele aceitou o acordo com a Traidor! CBF e assinou o regulamento que incluiu o Caralho, cruzamento. fudeu com o Esse que foi Flamengo. considerado por muitos um ato de traição por parte dele. Os campeonatos Muito aconteceram piroca, e o mano. Flamengo acabou campeão do módulo verde, da Copa União, que era considerada na época a principal divisão pelo motivo óbvio de conter os 13 grandes nela. Na ocasião, o presidente do Flamengo reafirmou sua posição, dizendo que não teria cruzamento, portanto, E ganhou. o Flamengo era campeão brasileiro e ponto final. E O ganhou. módulo amarelo teve 2 campeões, porque Mano, olha a diferença de times, mano. Olha isso aqui. De um lado, cadê? Tem Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, Vasco, Bahia, Coritiba, Goiás, Santa Cruz, Santos e Corinthians.
Isso aqui é o equivalente à Série A, tá ligado? Aí tu vai ver o outro lá, que o Sport ganhou. Sport, Guarani, Atlético Paranaense, Bangu, Vitória, Criciúma, Portuguesa, Inter de Limeira, 13, Rio Branco, Atlético Goianiense, Ceará, Náutico, Joinville, CSA e América, mano. Pô, pelo amor de Deus, cara. Os caras forçam ainda. Não, o Sport que é o campeão brasileiro. Ah, gente. Que a final entre Sport e Guarani Pelo amor de Deus, cara. foi para disputa de pênaltis, e quando estavam empatados em 11-11, os presidentes se reuniram e decidiram dividir o título. Aí, mano, virou bagunça, cara. Virou bagunça, os caras dividiram, cara. Os caras batendo pênalti, mano. Empatou essa porra de pênalti, empatou o jogo. Vamos dividir o título? Vamos. Então aí, todo mundo ganhou. Caralho, mano, que isso, cara? Afinal, os dois já iam disputar o cruzamento e Virou não dava bagunça, nada mano. se o campeão fosse o Sport ou o Guarani. E assim, a CBF marcou o cruzamento entre os dois finalistas do módulo verde, Flamengo e Internacional, contra os dois finalistas do módulo amarelo, Sport e Guarani. Mas Flamengo e Inter não compareceram e levaram WO. E na grande final do Campeonato Brasileiro, o Sport acabou derrotando o Guarani por 2-1 no agregado e sendo considerado oficialmente como o campeão de 87. Não à toa, Que bagunça, mano. Olha essa bagunça, velho, que a CBF fez, no velho. ano seguinte, Sport e Guarani foram os representantes brasileiros na Libertadores, e não Flamengo e Inter. Obviamente, essa é uma treta que foi levada aos tribunais incontáveis vezes, e em maio de 2024, o STF tomou a decisão de manter o Sport Clube do Recife. Tem que derrubar o STF, mano. Só faz merda, velho. Brincadeira. Xandão, é piada, mano. Calma. Calma, Xandão. Calma, cara. Não pode mais brincar também, velho. Não pode mais nada nesse país, cara. Não pode mais nada, mano. Eu, hein. Mas 87 é do Flamengo, pô. É do Flamengo. Único campeão de 87. Mas vale dizer que em 2011, a Aí, CBF chegou a reconhecer Flamengo e Sport como campeões de 87. Mas pouco depois, essa decisão Aí é foi foda. invalidada. Taça das bolinhas. Esse foi um troféu criado pela CBF em 1975 para ser o troféu do Pô, eu acho esse troféu muito feio, cara. Com todo respeito aí quem gosta. Campeonato Brasileiro. É tipo, bolinhas. Porém, os times na época não ficavam com a taça definitivamente. Ela Bolinhas. retornava pro cofre depois da Parece um ábaco, tá volta ligado? olímpica. Mas ficou decidido que o troféu original, o único produzido, seria dado para premiar o primeiro clube do Brasil, a partir de então, a ser tricampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro. Flamengo. Ou ao primeiro Quer que dizer, vencesse não, né? 5 vezes alternadamente. Flamengo. Aí é Flamengo. E o São Paulo acabou conquistando ela das duas maneiras, pois venceu o Tri em 2006, 7 e 8, Verdade. São Paulo nessa época aí, comedor de cuxa. sendo 2007 seu quinto título brasileiro. Portanto, o troféu foi entregue ao São Paulo em 2011, mas o Flamengo Só que o Flamengo ganhou 87, né? Então o Flamengo foi pentacampeão primeiro. entrou com uma ação judicial para que a taça fosse entregue a ele, porque se eles fossem considerados o campeão de 87, eles seriam o primeiro pentacampeão de forma alternada. Sendo assim, em 2012, o São Paulo foi obrigado a devolver o troféu para a CBF. Em 2024, com o STF derrubando o recurso do Flamengo e considerando só o Sport como campeão de 87, a taça em tese deveria voltar Doideira. a ser do São Paulo. Mas por enquanto, ela segue em posse da Confederação Brasileira, Doideira, mano. Olha esse rolê, que velho. ainda não decidiu o que fazer com ela. No dia que a CBF decidir algo, né? Acho que o futebol brasileiro vai pra frente. 80 times no Brasileirão. Em 1986, aconteceu mais um episódio de 80. desorganização no Campeonato Brasileiro. A CBF, Que surpresa, hein? naquele ano, decidiu simplesmente juntar as séries A, B e C no mesmo campeonato. Mano, isso não faz sentido nenhum, né, velho? Porque, tipo assim, porra, se com 20 clubes já é um caos, imagina 80. Por que não, né? O resultado disso é que Olha essa tivemos porra, 80 clubes disputando o Campeonato Brasileiro da Porra, primeira pelo amor de divisão. Deus. O campeão daquele ano acabou sendo o São Paulo. Caralho, mano, o Vasco mamou pro Guarani aqui, tá? Esse Guarani aqui é forte, tá? O Guarani nessa época era forte, tá? Tienes que respeitar o Guarani, pô. Flamengo tomou taca pro Atlético Mineiro. Que venceu o Guarani nos pênaltis. E esse foi o campeonato que deu O América também era forte nessa época, pô. início a toda aquela treta de 87 e a criação do Clube dos 13. É, esse aí foi o Campeonato Brasileiro anterior ao outro, né? Que o Flamengo ganhou. Mas o Sport, né? Dizem que ganhou e tal.
O Clube dos 13 foi uma organização que defendia os interesses dos principais times do futebol brasileiro. Como eu disse previamente, Acabou já o isso clube aí. foi fundado em 87 para organizar o Campeonato Brasileiro daquele ano após a desistência da CBF. Como o próprio nome diz, surgiu com a junção dos 13 maiores do país, mas anos depois foram sendo incorporados novos clubes associados. Em 1997, Coritiba, Goiás e Sport passam a fazer parte do grupo. 2 anos depois, entram Atlético Paranaense, Guarani, Pequeno. Portuguesa e Vitória. O Guarani é grande, de fato. Vitória é grande. Né, agora o Atlético Paranaense é pequeno. Apesar de ter se tornado o Clube dos 20, o nome se manteve como Clube dos 13. No ano de 2000, após a CBF novamente desistir de organizar o Campeonato Brasileiro, foi o Clube dos 13 que assumiu a organização daquela que ficou conhecida Vitória é grande, pô. como Copa Tem que João respeitar. Avelange, que vai ser explicada mais pra frente do iceberg. Então, essa Copa aí, ela só existe por causa do caso lá do Hiroshi, pô. Esse caso é loucura. Para isso, o clube também Sandro era Hiroshi, aquele eu que acho. negociava os direitos de transmissão do campeonato e os regulamentos com a CBF. Seu fim veio em 2011, por conta de várias brigas políticas que foram fazendo com que os clubes associados fossem saindo. Melhor campanha do Flamengo, pô. A melhor campanha da história do Brasileirão por pontos corridos foi 2019. do Flamengo em 2019. O Ele gigantesco conquistou Flamengo impressionantes 2019. 90 pontos ao longo das 38 rodadas, sendo 28 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Vale destacar a campanha do Cruzeiro em 2003, que alcançou os 100 pontos. 100 pontos. Mas na época, Só que nessa época tinha mais clube, né? 24 clubes É. na primeira divisão. Por isso, a Então a do Flamengo é melhor. campanha do Flamengo Aí, ó. é a melhor por ter melhor aproveitamento. É porque se tem mais clube, né? Tu consegue mais pontos, pô. Já a pior campanha da história é da Chapecoense em 2021. A Chape conquistou apenas 15 pontos, com uma vitória, 12 empates Essa e campanha 25 aí foi- derrotas. foi Essa bad. vitória foi apenas contra o Bragantino na 20ª rodada. A Depois do acidente, a Chapecoense ficou muito abalada, mano, no melhor clube. campanha na Série É B foda. é do Corinthians, em 2008. Ó o quando Coringão fez aí, ó. 85 pontos. Já a pior é do Duque de Caxias, que em 2011 conquistou somente 17 pontos. Durante a história do Campeonato Brasileiro, tivemos 6 títulos conquistados de forma invicta, mas 5 desses nem eram considerados campeonatos brasileiros até 2010, e são campanhas com pouquíssimos jogos disputados. A exceção é o título vencido pelo Inter em 1979, que teve 16 vitórias e 7 empates, um feito Caralho. tão impressionante que desde então o Inter nunca mais ganhou um campeonato brasileiro. Zicou, né, mano? Essa Ficou. é a maior goleada da Porra. Olha. Caralho, mano. Olha esse escudo, velho. Do Sociedade Esportiva Tiradentes. Rar. Falar desse tigrinho. Sorta a carta, carai, tigrinho, filha da puta. história do Campeonato Foda. Brasileiro. Corinthians 10, Foda. 1 Tiradentes do Piauí. Eu Em gostei. partida válida pelo Brasileirão de 1983. Teve outro placar com essa mesma diferença de gols, que foi a vitória do Vasco por 9-0 contra a Tunaluso em 1984, Caralho, tô na luso, mano. logo no ano seguinte. Mas se contarmos Papo reto. todas as divisões, a maior goleada se torna Brasiliense 10, Pô, mané, o escudo do Brasiliense é lendário, mano. Fala do jacaré. 0 Interporto pela Série D. Esse de jacaré é muito 2023. Camada 2, hein? Aí, ó. Sandro Hiroshi, pô. Esse é um tópico que se relaciona Esse aí é com loucura, vários mano. outros dessa camada. Sandro Hiroshi foi um atacante que se destacou no Campeonato Paulista de 1999 pelo Rio Branco de Americana. Foi assim que ele chamou a atenção do São Paulo, que o contratou para a disputa do Brasileirão daquele ano. Então tá bom. Porém, foi descoberto que a data de nascimento dele tinha sido alterada. Constava que ele tinha nascido em 1980, Sandro Hiroshi Parreão, oi. Oi. na realidade, ele era de 79. Isso para que ele pudesse disputar aninho. um torneio juvenil anos antes, em 94, cometendo o famoso gato. Mas Gato. esse nem foi o maior problema. O que pegou mesmo foi uma pendência financeira entre Tocantinópolis É muito engraçado, né? Que essa parada de, tipo assim, você mentir a sua idade em âmbito esportivo, né? Tipo, é gato. Tá ligado? É tipo, tu chegar e falar, pô, mané,
tu não acha que o Gabigol é gato? Aí tu fala, hã? Como é que é? Não, ele é gato, pô. Ele tá mentindo a idade, tá ligado? Tipo, é um rolê desse, saca? É meio bizarro. E Rio Branco, os times anteriores dele. Meio O que impediu o esquisito. jogador de se transferir e ser escalado. Porém, ele já tinha atuado em 2 partidas pelo São Paulo. A goleada por 6-1 sobre o Botafogo e o empate em 2-2 com o Internacional. Quando isso veio à tona, os times foram na Justiça Desportiva cobrar pelos pontos das partidas. E com isso, o Botafogo, que tinha sido rebaixado, ganhou 3 pontos Fudeu com e o Gama. escapou da degola. Jogando pra lá o Gama, que não tinha nada a ver com isso e ficou pé da vida, entrando na justiça comum contra a CBF para reverter a situação. E os tribunais deram ganho de causa ao clube de Brasília. Por conta disso, a CBF se viu entre 2 decisões conflitantes na justiça e ficou impedida de realizar a primeira divisão do ano de 2000. Porque Mano, tipo assim, cara, ou rebaixa o Gama, ou não rebaixa. E aí a CBF ficou tipo, ai, não sei o que eu faço. Ai, não vou fazer porra nenhuma, não. Esquece o Campeonato Brasileiro, galera. Valeu, vou tirar um ano de férias, tamo junto. era impossível criar um regulamento que atendesse às 2 decisões. Sandro Hiroshi, o pivô de tudo isso, foi punido com 180 dias sem poder entrar em campo por conta da maracutaia com a idade. Mas teve apoio e permaneceu no São Paulo até 2002, quando passou a rodar pelo mundo da bola. Como a CBF tinha sido impedida de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000, quem ficou encarregado de realizar o torneio Bagre. foi o tal Clube dos 13. De O novo. torneio recebeu o nome de Copa João Avelange, sendo essa a solução mirabolante Esse troféu aí é foda, eu dos acho. problemas que a CBF tinha se metido. Para começar, todas as 3 divisões foram unificadas em uma só. Era uma salada com 116 clubes Caralho, 116 clubes, mano. Puta que pariu. divididos em 4 módulos, que se cruzavam em um mata-mata para decidir o campeão. Esse cruzamento de módulos nos permitiu ver o modesto Malutron Puta que pariu, o Malutron. entre os melhores do país. Vale dizer que esse torneio não teve rebaixamento e tivemos muitas polêmicas quanto à formação dos módulos, porque o módulo azul, equivalente à primeira divisão, Foi aí que o Fluminense, ó, pulou da C pra Série com a A. presença de Bahia, América Mineiro e Fluminense, que não tinham subido para a primeira divisão, portanto não deveriam estar lá. Fora Gama e Botafogo, que também não desceram. Esse foi o campeonato brasileiro mais desorganizado da história. E olha que a concorrência é bem grande. E foi a gota d'água para começar a se pensar em um formato mais estável, que seria os pontos corridos implementados em 2003. É, mas os pontos corridos é só Série A e Série B, né? Série C e D é a mesma parada, né? Tipo assim, fases de grupo, 2 de cada grupo e depois é mata-mata até o fim, tá ligado? Em 1997, o Fluminense foi rebaixado para a segunda divisão. E logo em 98 caiu de Que novo fase pra vive o Série Flusão, C. pô. Na época, a última divisão do futebol brasileiro. E paralelamente com toda essa treta do caso Sandro Hiroshi em 99, o Fluminense conseguia se sagrar campeão da Série C. Portanto, Aí, ó. deveria retornar Ganhou, à pô. segunda divisão, correto? Errado. Como já explicamos aqui, a organização daquele Brasileirão passou para o Clube dos 13, cujo Fluminense era um dos membros. Assim sendo, ele foi um dos beneficiados Aí, ó. e saltou da terceira divisão direto para a primeira, Nunca pagou a Série B. pulando a segundona. Apesar desse salto, Assim é o Fluminense fácil. foi muito bem na Copa João Avelange, ficando em terceiro lugar de seu módulo e sendo incorporado de forma definitiva à primeira divisão de 2001. Clube safado, mano. A final da famigerada Copa João Avelange foi disputada entre Vasco da Gama e o até então desconhecido São Caetano, que na época tinha apenas 10 anos de idade e vinha Nessa época aí, o São Caetano, ele jogava bola, tá? Se eu não me engano, o São Caetano chegou até em mata-mata de Libertadores, do pô. módulo equivalente à segunda divisão. A partida de ida em São Paulo terminou empatada em 1-1, e o jogo da volta estava sendo disputado em São Januário, mas com 23 minutos do primeiro tempo, Romário sentiu uma lesão e foi substituído. E quando ele estava saindo de campo, houve um tumulto na torcida vascaína que fez com que Caiu. o alambrado cedesse, e vários torcedores feridos começaram a despencar no gramado. O que Ó dizem merda, é mano. que 2 integrantes da organizada começaram a discutir, e eventualmente teria caras chegado brigando um entre eles terceiro que próprios, puxou pô. uma arma, girando um Aí é corre-corre, foda. que somado à superlotação do estádio,
fez o alambrado ceder. A contagem de feridos chegou a 160, e por sorte não houve mortes. O jogo foi encerrado ali mesmo. Eurico Miranda defendeu que a partida fosse reiniciada, mas o governador do Rio deu ordens para não retomar o jogo, pois não havia condição de se decidir o campeão brasileiro naquela situação. Claro que tinha policiamento, segurança, atendimento médico, mas esse governador é frouxo e incompetente. Mas esse governador é frouxo e incompetente. Manda no coronel, não manda aqui no Vasco. Caralho, mano. Olha a briga que ele tá comprando. Garantia da PM. Porque se eu não precisássemos do garantia da PM, pois é, tem que perguntar ao governador. O governador tem que resolver quem comprou ingresso, como é que vai fazer. Ele não quer saber disso. Os jogadores do Vasco chegaram inclusive... Pô, mané, caiu o alambrado e o Eurico Miranda. Não, vamos jogar bola aí, porra. Cara, tá todo mundo bem, tá suave, pô. Vamos jogar bola. Ia voltar pro campo, pegar a taça e dar a volta olímpica. Afinal, se o jogo tivesse sido encerrado em 0-0, o Vasco seria o campeão. Acabou o jogo, nós empatamos lá, 0-0 seria nosso, se terminasse o jogo. E ambas as partes queriam jogar e não sei por que motivo, não houve o final do jogo. Na minha concepção, bem acertado isso. Até porque psicologicamente não haveria condição. Já que 0-0 do Vasco, o Vasco é campeão. A taça é do Vasco. Por quê? Foi 0-0, quanto é que foi o jogo? João Santana era pica, pô. E 0-0 é de quem? Posteriormente, foi marcado um julgamento para se decidir como proceder, e ficou decidido que seria realizada uma nova partida em janeiro de 2001 no Maracanã. Afinal, na minha Januário concepção, estava interditado. Mas essa decisão era muito prejudicial para o São Caetano. Afinal, muitos dos destaques do time já estavam negociados fuderam com o São e não teriam Caetano, mais mano. contrato com a equipe na data da partida. O São Caetano, inclusive, cogitou entrar na justiça para ser declarado campeão do torneio, alegando que o regulamento da João Avelange determinava que o time responsável pela paralisação da partida deveria ser declarado perdedor. Mas nada foi nerfaram o São feito, a terceira Caetano. partida foi realizada mesmo assim, com o Vasco se sagrando campeão após bater o Azulão por 3-1. O Azulão? E Romário, que tinha saído de campo no jogo cancelado, começou jogando e fez um dos gols da vitória vascaína. Ainda Pô, a história do Vasco com SBT é sacanagem. falando da final da João Avelange, Eurico Miranda tinha ficado... Mano, olha esse efeito borboleta que o Sandro Hiroshi criou, velho. Tudo aqui, até então, foi por causa desse cara, mano. O cara mentia a idade dele em 1 ano. Gerou essas merdas todas, pô. muito bravo com a forma que a Globo tinha feito a cobertura do desabamento do alambrado de São Januário, e ele decidiu então provocar a emissora. E como ele fez isso? Bom, o Vasco entrou em campo na partida decisiva com um logo imenso do SBT estampado na camisa. E detalhe, nem o SBT sabia. Eurico descreveu como uma homenagem. Isso aí fudeu com o Vasco, mano. E isso evidentemente não agradou a Globo, que transmitia a partida para todo o país. E segundo a torcida vascaína, O primeiro hater da Globo. essa foi uma declaração de guerra para a emissora, que tinha e ainda tem grande poder no futebol brasileiro, e que desde então passou a prejudicar o Vasco. Porra, isso aí é sacanagem, Em cara. 2019, o Santos venceu o Vasco por 3-0 Caralho. em uma partida, digamos, infeliz do goleiro Sidão. A Globo tradicionalmente distribui um prêmio nos jogos que transmite, o craque do jogo. Porém, a Sidão decisão de quem era o melhor sacanearam o jogador Sidão, da mané. partida era feita de forma totalmente online em votação popular. E de forma irônica, o goleiro Sidão foi Era ironia, seu juiz. eleito com 90% Era dos bait. votos o craque daquela partida, gerando uma situação desconfortável Porra, caralho. O cara, mó cara de cachorro abandonado. para repórter que teve que entregar o troféu e ao próprio goleiro. Posteriormente, a Globo foi processada Caralho, e teve mas que ganhou uma grana indenizar ainda. o jogador pelo acontecimento. Ganhou uma grana. O final do Campeonato Brasileiro Esse aí é doideira de também. 2013 foi marcado por uma polêmica coincidência na última rodada que selou o destino de um clube que até hoje não se reencontrou. Quase que o Flamengo no dia rodou. 7 de dezembro, o Pô, olha esse time, mané. Puta que eu pariu. Flamengo escalou o lateral André Santos para o duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido expulso na final da Copa do Brasil e, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. Outra partida importante
nessa história aconteceu no dia seguinte, no dia 8. Grêmio e Portuguesa empatavam em 0-0 em um jogo que até então não valia absolutamente nada, porque a Portuguesa já tinha escapado do rebaixamento na rodada anterior. Mas o problema se desenhou quando no segundo tempo a Portuguesa fez a pior substituição da sua história. Papo Mas eles reto. só saberiam disso dias depois. Isso aí fudeu a Everton Portuguesa. entrou no lugar de Wanderson. Tweet amaldiçoado, mano. Olha lá. A questão é que Everton também estava suspenso, tinha sido expulso na 36ª rodada e não poderia entrar em campo. Os resultados daquele dia rebaixavam Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Porra, tava perfeito assim, cara. Porém, descobriu-se que 2 atletas tinham sido escalados de forma irregular naquela mesma rodada. Portanto, o Flamengo, pela escalação irregular de André Santos, perdeu 4 pontos. E com isso entrava na zona de rebaixamento, Quase. tirando da forca o seu rival Fluminense. Posteriormente, foi julgado que Everton, da Portuguesa, também havia sido escalado irregularmente, fazendo com que a Portuguesa perdesse 4 pontos e Caralho, salvasse mano. o Flamengo do rebaixamento. Portuguesa foi parar no limbo do futebol brasileiro. Foi comprada agora, né? Acho 1 bilhão, sei lá. SAF. Portuguesa vai voltar. A torcida da Portuguesa não aceita essa história até hoje, o que é compreensível, pois Teoria da o time nunca mais conspiração. conseguiu retornar e apenas vagou no limbo do futebol brasileiro por Aí, ó. anos. Existem diversas teorias que afirmam que, na realidade, a escalação de Everton foi proposital e orquestrada para salvar o Flamengo do rebaixamento em troca de uma compensação financeira. Mas Fake. nunca foi encontrada nenhuma evidência disso, e todos os envolvidos negam qualquer acusação do Foi só incompetência mesmo, velho. Essa é a parada. Foi só incompetência, velho. Dos mano que tava lá na Portuguesa na época, velho. Os caras não se ligaram. tipo. Tudo indica que foi incompetência Aí, ó. mesmo. Uma triste incompetência, mano. A Batalha dos Aflitos se refere ao duelo decisivo Deus da é Flamengo, Série B pô. de 2005 entre Grêmio e Náutico, realizada no Estádio dos Aflitos. O Grêmio precisava de um empate para subir ou uma vitória para ser campeão. Já o Náutico só queria saber da vitória, que o faria subir ao lado do Santa Cruz no quadrangular final. A situação financeira do Grêmio era tão ruim que, caso eles não subissem, existiam chances reais do clube decretar falência. Quase que o Super Grêmio Logo no rodou. primeiro tempo, o Náutico já desperdiçou um pênalti. Na segunda etapa, o Grêmio teve um jogador expulso e logo em seguida, outro pênalti marcado a favor da equipe do Recife. Aí é foda, hein? Foi então que os jogadores do Grêmio, indignados, partiram para cima Caralho, meteu a porra do juiz, da mano. arbitragem, Porrada nele, porrada o nele! que resultou na entrada da polícia e na expulsão de Caralho. mais 3 atletas gremistas. E só não foram 4, porque isso acarretaria no fim do jogo. A partida Caralho, parecia fudeu com o impossível Grêmio, de se mano. vencer. 7 contra 11, com Porra, 7 contra 11. pênalti para ser cobrado e 25 minutos de acréscimo. Mas tem juiz que merece tomar porrada mesmo, minha opinião. Impossível para qualquer um, não pro imortal. O goleiro Galato defendeu a cobrança Fala e no dele. contra-ataque o atacante Anderson, de 17 anos, carrega a bola sozinho Fala e dele. marca o gol que dá o título da segunda divisão pro Grêmio em uma das partidas mais Será que foi aí que o Grêmio ganhou o título de imortal? épicas da história do esporte. Inacreditável, com 7 homens em campo. Cinema. Com 7 homens em campo, o Grêmio tá fazendo uma façanha. É só o Grêmio, é sua força, é sua fé. Eu nunca vi disso, o mundo nunca viu nada parecido. Pô, 7 contra 11 é difícil, hein, O mano. Grêmio Dureza. tá fazendo uma façanha extraordinária. Uma façanha que não tem É dureza. na história do futebol mundial. 37 minutos, 37 minutos, 37. Nós já falamos do Internacional sendo campeão brasileiro invicto. Mas e o Atlético Mineiro, que em 1977 foi vice-campeão brasileiro invicto? Ao Porra, Atlético Mineiro só mama, né, velho? Como é que pode? longo do torneio, o Atlético venceu 17 jogos e empatou 4. Porém, Tá. na final contra o São Paulo, o 0-0 persistiu durante todo o tempo regular. O Londrina, mano, olha lá. Londrina e Operário, do Mato Grosso, pô. Aquela época era pica, tá? 78. Parlamentar e toda a prorrogação, o que levou a disputa para os pênaltis, onde o São Paulo saiu vencedor por 3-2, se consagrando campeão brasileiro. E detalhe, nesse mesmo ano, o Botafogo também foi eliminado invicto. Ele caiu na terceira fase, perdendo a vaga para o próprio Atlético Mineiro,
porque 2 só se empates. classificava um time por grupo. Fica a curiosidade que o campeão São Paulo sofreu 4 derrotas ao longo do torneio. Porra, o time que perdeu 4 ganhou. O time que não perdeu nenhuma, perdeu. Falta ver, né? Que vitória não é tudo. A última vez em que tivemos a presença de todos os campeões brasileiros juntos na mesma edição da primeira divisão foi em 2001, justamente no ano que consagrou o último campeão inédito até hoje, o Atlético Paranaense. São Caetano em segundo. Pô, mano, São Caetano é foda, mano. O São Caetano nessa época jogava muita bola, mano. Olha lá, vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Olha só, mano. O São Caetano nessa época foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil e, se eu não me engano, foi vice-campeão da Libertadores. Ele ficou em segundo lugar em todas as competições, mano. Como é que pode? Esse é um conjunto de operações ainda em andamento, realizadas pelo Ministério Público de Goiás para investigar organizações criminosas ligadas a apostas esportivas que aliciam jogadores de futebol para cometer pênaltis ou levar cartões amarelos em troca de grandes valores em dinheiro. Ao todo, já foram investigadas mais de 10 partidas. Mas isso aí também sumiu do nada, né? Teve uma época que só falava disso e tal, aí do nada parou. Nos anos de 2022 e 2023. Hoje saiu notícia aí, mano, que o Luiz Henrique ganhou 30 mil reais do tio do Paquetá pra poder ganhar cartão amarelo, né? Porque ele tava no Real Betis. Aí a galera começou a falar, então foi por isso que ele meteu o pé pro Zenit, né? Porque lá na Rússia, a Rússia meio que caga pra FIFA, né? Então, tipo, se o Luiz Henrique for banido, por exemplo, pela FIFA, ele pode continuar jogando na Rússia lá e foda-se. Tá nem aí, velho. Em que houve manipulação. Vários jogadores já foram citados no processo. Paquetá Bet tá pegando, mané. Grande parte foi afastada de seus clubes, sendo um dos maiores escândalos recentes do futebol brasileiro. Aleph Manga jogava Coloca bola, hein? em xeque muitos resultados. Porra, Igor Catatal, mano. Lembra dele? Cara, ele tá no Irã. Porra. Caralho, foi pro Irã. Lá a FIFA não pega também. Desses últimos anos. Em 2014, em pleno centenário, o Palmeiras lutava contra a terceira queda no Campeonato Brasileiro. E na última rodada, Palmeiras também já foi rebaixado pra cacete, né, na história. com um empate frente ao Atlético Paranaense, o torcedor palmeirense se via tendo que torcer pro Santos, pois uma vitória do Vitória jogaria o Verdão na segunda divisão nacional. E o Santos, que posteriormente se provou um grande amigo do Palmeiras, venceu o Vitória por 1-0 com gol de Thiago Ribeiro nos minutos finais da partida. Fala do Santástico. Gol esse muito comemorado pela torcida alviverde no Allianz Parque, que teve seu centenário salvo pelo Santos. Cara, é muito difícil um time no centenário fazer algo foda, tá ligado? Tu pode notar que a maioria dos times no centenário, ou eles são rebaixados, ou eles quase são rebaixados. O Palmeiras quase foi rebaixado, o Flamengo quase foi rebaixado. Esse ano, ano passado, o Atlético Paranaense foi rebaixado no centenário. Eu acho que um dos únicos clubes que, tipo assim, conseguiu ir bem pra caralho no centenário foi o Vasco, né? Que ganhou uma Libertadores, não foi? Ou foi Copa do Brasil? Não lembro agora, mas foi um dos dois. O futebol brasileiro não é muito conhecido por ser rentável e seguro para times Curiosamente o Vasco, né? menores. Por isso, infelizmente, muitos times que já disputaram o Brasileirão não existem mais. Daqui destacam-se Atlético Sorocaba, Eletrovapo. Caralho. que Fala do Eletrovapo. Um crime o Eletrovapo não existe mais, velho. Puta merda, mano. Muito foda jogou esse contra nome. a Coreia do Norte, Paula Ramos. Caralho, o time Paula Ramos. Colorado e Pinheiros, Liga da Marinha. Ué, o Guaratinguetá acabou? se juntaram para formar o Paraná Clube. Acabou? O J. Malucelli, mencionado O Icasa acabou? Não pode. O Icasa acabou? agora há pouco no vídeo. Caralho. Também o Guaratinguetá, que uns anos atrás estava na elite paulista. Icasa e Novo Horizontino, Tubarão. Porra, o Tubarão acabou, que mano. faliram e ressurgiram, mas oficialmente não são o mesmo clube que antes. Ó. O Ceni, Nossa, time pra caralho que acabou. Sêmen. do Mato Grosso do Sul, que não tem nenhum, Esse Bayer aqui, ó. Cadê? não são o mesmo clube que antes. Esse Bayer de Belfort Roxo é da empresa Bayer, pô. Igual o Bayern de Munique. Que foi fundado pela empresa Bayer. Não sei, posso estar passando alguma desinformação aqui. Meti o louco, eu acho. O Mas esse Bayer aqui é da empresa. Os funcionários da empresa jogavam lá, aí criou o Bayer. Ceni, do Mato Grosso do Sul, Procura aí pra ver se não é. que não tem nenhuma ligação com o Rogério Ceni,
Talvez sejam primos distantes, quem sabe. E eu não sei mais o que falar, mas tem que dar É tipo a Red Bull comprando os times, mas na época eram os funcionários, né, dos operários ali daquela empresa, foram lá e criaram. tempo para todos passarem pela tela. E realmente, olha, são muitos times, muitos mesmo. Máfia do Apito. Que rola até hoje, né? Vamos ser O sinceros. Brasileirão de 2005 Aí, mano, em 2005 já tinha Máfia do Apito, imagina hoje. Hoje que tem Tigrinho. ficou marcado por um escândalo de manipulação de resultados. O River Plate de Sergipe é pica, pô, ele é. Ficou conhecido como Máfia do A Bayer é dona do Bayer Leverkusen e do Bayern de Munique, não é não? Apito. Foi descoberto que apostadores pagavam ao árbitro Edilson Olha essa porra, mano. Em 2005 já tinha Tigrinho, velho. Imagina hoje, cara. Pereira de Carvalho, que era árbitro Imagina FIFA, hoje, cara. para garantir resultados específicos em jogos onde tinham apostado. Outro árbitro, Paulo José Danelon, também estava envolvido. Dandelon. Foi então que o STJD decidiu anular 11 partidas daquele campeonato brasileiro, Caralho, olha lá. remarcando eles para serem rejogados. E é aí que mora outra polêmica. Pra tu ver, né? O Flamengo não tá envolvido Uma nessa. dessas partidas, o grampo telefônico pegou o apostador comprando o árbitro para dar vitória ao Corinthians. Aí é Só que foda, o hein, Corinthians Coringão? perdeu aquele jogo, levantando suspeitas de que o árbitro fazia jogo duplo. Caralho, mané. O árbitro vendeu o jogo pro Corinthians e foi lá e vendeu pro Santos também, cara. Caralho! Resultado pra 2 Filha da puta. É aquilo, né? Ladrão que rouba ladrão. lados em diversas partidas. Milão de anos de O perdão. campeão, caso os resultados tivessem se mantido, seria o Internacional. Mas o Corinthians estava envolvido em 2 dessas partidas anuladas. Uma derrota para o Santos e uma derrota para o São Paulo. Mas quando essas partidas foram refeitas, Não era pra ter sido refeito, né? Vou ser sincero. o Corinthians venceu o Santos e empatou com o São Paulo. Com Aí, ó, isso, favoreceu, ele velho. conquistou 4 pontos a mais do que antes e ultrapassou o Colorado. Coitado do Inter, mano. Time fracassado, né, velho? Olha lá. Ou seja, Aí chegou lá em 2006, só de raiva ganhou tudo. o Corinthians acabou sendo Libertadores, o Mundial. campeão brasileiro. Isso sem falar do pênalti não marcado que gerou a expulsão de Tinga no confronto direto entre Corinthians e Inter. Porra, isso aí não é pênalti, acabou o O que futebol. fez explodir ainda mais toda essa Caralho, o goleiro foi numa tesoura, pô. polêmica. Simulou o caralho, O que mano. pouco se fala sobre O Tinga, que era bom jogador. Ótimo volante. o caso é que Edilson Pereira e Paulo José Danelon apitaram diversas outras partidas naquele ano de 2005. Inclusive um Banfield e Alianza Lima. Mas esses outros jogos nunca foram refeitos, simplesmente porque tinham acontecido no começo do ano, muito antes do caso ser descoberto. Algumas dessas partidas eram muito importantes. É até justo, mas a CBF cagou pros outros campeonatos que o cara apitou. Então, exatamente, mano. Tá ligado? Só refez lá o do Corinthians e tal. Na parte de Aí é foda. baixo da tabela do Paulistão e da Série B daquele ano. Inclusive, o União São João de Araras foi rebaixado na última rodada com Edilson no apito e nunca mais voltou, Aí, mano, fudeu com o clube. chegando a ficar licenciado do futebol por alguns anos. Acabou com o clube. Muita gente no clube Acabou com o clube, mano. apontando Edilson como um dos culpados. Esse foi um acontecimento ocorrido na semifinal do Brasileirão de 1976. Na oportunidade, o Corinthians estava há 22 anos sem vencer nenhum título. E continuou, né? Porque perdeu esse Brasileirão. Milhares de corintianos se deslocaram de São Paulo para o Rio de Janeiro, naquela partida que ficaria notabilizada por ter sido o maior deslocamento de torcedores de um time visitante na história do futebol mundial. Caralho. O número total de torcedores no Maracanã naquele jogo foi de 146.043 espectadores. Estimam-se que cerca de 70 mil destes Caralho. eram corintianos. Porra, 70 mil é muita gente, né? Mas se tu considerar que o Corinthians meteu, tipo, 20 mil, 30 mil lá no Japão, né? Na época do Mundial. 70 mil, São Paulo é do lado do Rio, pô. Não é tão absurdo assim. Pô, o cara meteu 30 mil no Japão, 20 mil, sei lá, Que mano. viram seu time vencer nos Corintiano é louco, mano. pênaltis e a final do Brasileirão, onde seriam derrotados pro Internacional. Essa história aí é maior caô. O que tinha de torcedor rival no torcedor do Corinthians era brincadeira? Será, A quebra mano? do jejum viria apenas no ano seguinte, com a conquista do Campeonato Paulista frente à Ponte Preta. Santa Cruz? É. O time que mais rápido caiu da primeira Coitado do Santinha, mano. Santinha já era, mano. até a última Santinha virou SAF também, não foi? Não foi vendido recentemente? divisão foi 1 bilhão também, eu acho, o né? Santa Cruz,
que desceu da primeira divisão em 2006, em 2007 caiu da segunda e em 2008 acabou tendo o azar de ficar na enorme zona de times que foram movidos para a criação da nova divisão nacional, a Série D. Ou seja, foi rebaixado 3 vezes em 3 anos. Foi da elite até o fundo do poço em tempo recorde. Se teve quem caiu todas as divisões em 3 anos, Fala do o CSA. contrário também aconteceu. Em 2016, o CSA subiu como vice-campeão da Série D. No ano seguinte, foi campeão da Série C. Fala em dele. 2018, foi vice da Série B, ficando apenas um ano em cada divisão e subindo todas. E em 2019 fudeu com o Cruzeiro. Infelizmente, ele também só ficou um ano na Série A, mas tudo bem, a gente perdoa. Bom, galera, Caralho, acabou? Ah, essa aqui é parte 1, né? Papo reto. essa foi a parte 1 do Iceberg. Videozaço, hein? Eu não costumo dividir em partes, mas esse vídeo aqui tá Bom muito vídeo, longo e ainda tem muita coisa pra falar. Então ele vai sair dividido em 2 ou até talvez 3 partes. Justo. Pra você ter ideia, esse é o vídeo mais longo do canal disparado e só falamos das 2 primeiras camadas. Então, relaxa que vem coisa boa por aí. Justo, Se justo. inscreve no canal pra você ser avisado de quando as próximas partes vão sair e eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Pediram muito pra eu Bom fazer vídeo, outro mano. Iceberg, mas como é um vídeo que dá muito trabalho, eu só consegui fazer agora no final do ano, quando eu entrei de férias da faculdade. E é também por isso que ele tá saindo um pouquinho atrasado. É, já lançou a parte 2, mano. Outro dia a gente assiste, velho. Mas de qualquer forma, foi feito Tem 1 hora a parte 2, mano. com muito carinho, como sempre. Quero desejar boas festas pra todo mundo que chegou até aqui. Agradeço demais pela força que vocês deram ao longo do ano aqui no canal. E se vocês quiserem me dar um presentão de Natal, compartilhe o vídeo, mostre o conteúdo pros seus amigos, Tô mostrando aqui pra galera. que eu vou ficar muito feliz. Então, até ano que vem. Valeu, tamo junto. Pô, bom vídeo, mano. Bom vídeo, cara. Provavelmente alguma hora eu vou ver a parte 2. Gostei muito desse canal. É muito bom. Adorei, adorei, adorei. Videozaço, pô. Videozaço. Bom demais.